tem que entrar no link e ele vai perguntar se tu tem um aplicativo ou se tu vai pelo navegador. Aí tu coloca pelo navegador. O Teams. Amigos, boa noite, tudo bom? Daqui a pouco a gente está começando, tá certo? Vamos aguardar só um pouquinho o pessoal entrar, tá? Boa noite, consegui ingressar. Olha aí, chefe, deu certo.
Beleza? Tudo na paz, e você? Tranquilo, graças a Deus. Daqui a uns 5 minutos a gente começa, tá? Beleza? Valeu.
Pronto, amigos, novamente boa noite, para quem eu não falei. São 8h10, né? Eu acho que vale a pena, a gente esperou aí 10 minutos. Eu acho que em respeito, né, quem chegou cedo, vale a pena começar, tá certo? Vocês me escutam bem? Aqui tá ok. Certo, aqui também. Bem, Rafael, pode começar, viu? Aqui também. Tá certo, chefe. Eu vou Rafael, estou aqui, viu? Lhe Oi, apoiando e Paula. querendo aprender mais e mais sobre o nosso setor. Obrigada certo. pela disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigado, Paulo. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Aí eu queria que vocês também confirmassem se dá para visualizar tudo direitinho, tá? Vocês conseguem ver o slide na tela cheia, gente? Positivo. Pronto. Dá para ver, sim. Vamos embora. Pronto, pessoal. A gente está retornando, né, essa questão da educação continuada, que é muito importante, né, para a gente em relação ao manejo, né, das diversas situações que a gente pode se deparar, tá? Eu agradeço demais a presença de todos. A gente tem alguns convidados que não são da Intern, tá? Algumas pessoas amigas e parceiras que solicitaram participar. Também a gente está diante de uma equipe interdisciplinar, né? Então a gente tem, acho que aqui com a gente médicos, né? E o pessoal da enfermagem também. Isso é muito positivo, né? Porque a gente precisa discutir, né? A abordagem, né? A construção de um plano terapêutico singular para o nosso paciente, né? De maneira conjunta. Isso é muito importante, é um momento ímpar. Eu agradeço demais essa possibilidade da gente estar aqui conversando sobre um tema que a gente vai falar que é de sumar importância, né? São as infecções do trato urinário. Só para vocês saberem, né? É o tipo de infecção mais comum que pode acometer os pacientes que são direcionados para terapia hospitalar, pacientes ambulatoriais ou de consultório e nossos pacientes do ambiente domiciliar também, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre atualizações e o manejo clínico também, como evitar essas situações, tá? Em relação ao conflito de interesse, eu não tenho nenhum, né? O que a gente fica satisfeito e o nosso objetivo é compartilhar conhecimento e ter esse momento para discutir com vocês, né? E a experiência de cada um também é muito importante nesse momento, tá? Então vamos começar. Para falar de infecções de trato urinário, né, a gente tem como conceito base, né? A questão da primeiro passo, entender a epidemiologia, né? Entre os pacientes adultos, pacientes idosos, é a infecção mais comum que a gente vai encontrar, em especial no público feminino, tá? Estima-se, né, entre mulheres, que elas vão ter pelo menos, né, a cada 2 anos, uma pessoa vai ter um evento, né, de infecção do trato urinário, pelo menos um evento simples, um evento não complicado, tá? E a gente pode dividir a infecção do trato urinário, né, em um acometimento do trato urinário baixo, que é o mais comum, é a uretra e bexiga, né? E possivelmente a gente pode ter o acometimento na parte alta do trato urinário, né, envolvendo os rins e ureteres, tá certo? Então, assim, é uma situação que traz complicações se a gente não fizer uma intervenção precoce. Muitas vezes a gente pode ficar até na dúvida, eita, mas são poucos sintomas, né? O paciente se queixa pouco. Em geral, a infecção do trato urinário se inicia dessa forma, mas é importantíssimo a gente ficar de prontidão, né, e ter uma resolução programada para poder intervir no quadro infeccioso. Só colocando para vocês, né, da literatura americana, né, a infecção do trato urinário ela é responsável por 7 milhões de visitas ao consultório médico, né, por ano, tá? 1 milhão de consultas em emergências e 100 mil hospitalizações. Olha o impacto que a gente tem diante de apenas um elemento infeccioso, né? Uma topografia apenas, tá? E isso tem um custo enorme, minha gente. O americano ele faz na construção dos seus guidelines algo que é muito importante que a gente devia aprender também. Não só a parte assistencial, mas a parte do impacto na sociedade, né? O impacto econômico dessa necessidade de intervenção de um quadro infeccioso, como a gente está citando, infecção do trato urinário. Então, são gastos, né, em torno de 1,6 bilhões de dólares anualmente, né? Só para reforçar a literatura americana, isso é gasto anualmente, né? Tem esse impacto mórbido também nesses pacientes todos os anos nos Estados Unidos, tá?
Mas por que é tão comum? Qual é o motivo da gente ter infecção do trato urinário? Isso é uma dúvida que é frequente, pessoal. A gente está lidando, né, diariamente com pacientes que apresentam esse quadro, mas por que isso acontece, né? Em especial, a gente tem que entender a questão da virulência do patógeno, tá? Da agressividade, da capacidade de ataque. Tem que entender fatores relacionados ao hospedeiro, que é o nosso paciente, né? Por que ele se torna susceptível. Poxa, Rafael, eu acompanho, eu sou enfermeiro, sou médico, sou enfermeiro, sou médica da interna e acompanho um paciente que ele tem uma infecção urinária nesse mês, no mês seguinte ele tem outra infecção no trato urinário. Por que isso acontece? Então, os elementos relacionados ao nosso paciente, ao nosso cliente, ao hospedeiro, a gente também precisa entender. Então, em relação ao patógeno, né, a virulência, a gente tem as diversas capacidades de aderências das bactérias, né, no trato urinário. O trato urinário é uma situação, uma localização que ela é mais fácil as bactérias se aderirem, né, e começarem a se multiplicar. Daí se parte, né, a formação de um processo de colonização, tá certo? E também, quando associado ao hospedeiro, pode causar um evento infeccioso. Quando a gente fala também do patógeno, do micro-organismo, a gente também tem que entender o seu perfil de sensibilidade, tá certo? Isso vai direcionar o tratamento, mas a gente vai discutir um pouco mais na frente. Em relação ao nosso hospedeiro, ao nosso paciente, a gente tem que entender o seguinte: muitas vezes a gente faz um exame de urina e vê uma bactéria lá. De antemão, a gente já pensa em tratar, mas calma, ele pode fazer parte da microbiota normal. Então, cada indivíduo, né, a gente tem as espécies de bactérias que convivem conosco, que são muito benéficas, por sinal, né, ajudam a gente a absorver nutrientes, a combater outros agentes infecciosos. Então, assim, calma, a gente merece e deve conviver com bactérias de uma maneira harmônica. Se essa relação íntima tiver uma desordem, vale o tratamento, porque houve, né, a passagem de uma relação harmônica para uma relação não harmônica, por isso vale o tratamento. E também em relação ao hospedeiro, vale a percepção de certos hábitos que a gente vai discutir também durante a apresentação. E fatores genéticos, tem coisas que a gente não consegue explicar tão bem, né? Mas a gente sabe que existem fatores genéticos que relacionam a incapacidade do hospedeiro de se relacionar de maneira harmônica a diversas bactérias, tá? Então, assim, a gente tem de epidemiologia das bactérias, né? Esse pedacinho que está destacado, né? Ele representa 80%, né? Não de uma maneira igual aí no gráfico, mas assim, eu quero ilustrar para vocês. A epidemiologia, né? São as enterobactérias. O que são enterobactérias? São bactérias que vivem no nosso intestino. Puxa, Rafael, não entendi, foi nada. Porque uma bactéria do intestino, ela vai provocar uma infecção em um trato urinário. Vários pontos, pessoal. Existe a proximidade com a esterilização do intestino, com a esterilização do trato gênito-urinário, em especial nas mulheres, né? Então, aquela área contaminada favorece as bactérias, por contaminação, passarem para o trato urinário. Também existe o seguinte, a translocação bacteriana. Então, bactérias elas podem sair de onde estão, por exemplo, enterobactérias do intestino, elas podem adentrar, né, o epitélio intestinal e adquirirem, né, capacidade de transpor para outros sítios, né, ou através de contiguidade ou através da corrente sanguínea. Tá? De 10 a 15% a gente tem as outras bactérias, em especial gram-negativas, e 5% as gram-positivas. Tá? Então, geralmente, quando a gente vê uma bactéria gram-positiva, né, enterococos, né, alguns streptococos, alguns estafilococos, a gente tende a pensar em ser infecção mesmo, porque não é o comum, tá certo? Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouco mais disso aí. Em relação aos hábitos de vida, o que é que a gente tem que aprender? Isso vale até para a gente também, tá? Quem tem pouca ingesta hídrica, por quê? Quem tem pouca ingesta hídrica vai produzir menos urina, vai urinar menos. O ato miccional, o ato de urinar, ele faz a limpeza do trato urinário distal, que a gente chama, que é um dos mecanismos de defesa mais importantes para impedir proliferação bacteriana. Outro ponto, retenção urinária é muito direcionado à colonização de bactérias, porque como você não tem um ato miccional, né, você não vai lavar seu trato urinário, a bactéria ela toma na bexiga como se fosse uma piscina
e ela vai começar a se multiplicar de uma maneira mais fácil. Isso favorece o aparecimento de infecção. Constipação, o intestino preguiçoso. O que é que acontece? Ali vai aumentar a proliferação bacteriana no intestino, elas vão começar a competir entre elas para ter alimento e um ambiente propício a se multiplicar, e essa competição faz com que ocorra o que a gente falou no slide anterior, né? A translocação bacteriana, tá? Para outros sítios, tá? Outro ponto que a gente fala muito pouco na medicina, né? São os hábitos sexuais dos nossos pacientes. Então, assim, hábitos pós-coito, a gente tem que orientar a higienização, né, da parte íntima, a gente tem que orientar o ato miccional pós-coito, que ajuda a prevenir infecção, certo? Então, são cuidados simples que podem fazer grande diferença na população que a gente assiste, né? A questão também dos múltiplos parceiros, pela questão imunológica, né, e contato com bactérias diferentes, tá certo? Então, assim, para colocar para vocês, quem mais comumente apresenta infecção do trato urinário é a população feminina, justamente por isso que a gente estava falando anteriormente. A proximidade do canal, né, uretral da região anal, que tem uma contaminação bacteriana muito exuberante, né? Além de tudo isso, a uretra da mulher ela é muito pequena, que impede esse fator protetivo, né, contra a proliferação de bactérias também, tá certo? O homem ele já tem uma certa vantagem em relação à sua anatomia para se proteger de infecção do trato urinário. Não quer dizer que homens não têm infecção do trato urinário, pessoal. Tem sim. Mas se a gente for observar em nível populacional, as mulheres estão muito mais vulneráveis. Vamos lá. Também tem a situação genética, né? O processo de envelhecimento. Então, assim, história materna de infecção urinária recorrente, né? Questão genética também é importante. É bom se questionar isso. Existem alguns receptores, né, que causam atividade inflamatória e favorecem a proliferação e a invasividade bacteriana, tá? Alteração anatômica, né? Então, sempre que tiver paciente com infecção de repetição, sempre procurar, né? A gente conversa com os colegas, né? Com as colegas sobre investigação de alteração anatômica do trato urinário. Bexiga neurogênica na nossa população domiciliar do home care é muito comum. São pacientes com incapacidade, né, de urinar de uma maneira adequada, então retém muita urina. E como a gente falou anteriormente, né, a retenção de urina na bexiga dá propensão à colonização, à proliferação bacteriana, que vai deixar uma porta aberta para uma possibilidade de um quadro infeccioso. Mulheres pós-menopausadas também, tá? Por diversas causas. E faz parte também da grande população do nosso tipo de assistência, né? Nossa população ainda é predominantemente idosa, né? Então, assim, mulheres pós-menopausadas entram nessa situação por diversas situações. Deficiência hormonal, tá? Diminuição dos lactobacilos que ajudam na defesa dessa situação contra agentes agressores, né? O paciente também pode apresentar cistocele, volume residual pós-miccional, então a incapacidade do esvaziamento da bexiga, como a gente vem falando desde o começo da apresentação, né? Reter urina favorece o aparecimento de um quadro infeccioso, tá certo? Então, assim, isso faz muito, isso se torna muito importante na questão da nossa abordagem, tanto diagnóstica como terapêutica. Então, vamos lá. Em relação ao diagnóstico, sempre lembrar uma boa anamnese, tá, pessoal? A gente também tem alguns pacientes que a gente não vai conseguir fazer isso de uma maneira apropriada, mas o familiar, o cuidador, o técnico de enfermagem, né, as pessoas que estão lá mais tempo com o nosso paciente são importantíssimos para a gente tentar, né, elencar o real motivo ou até próprio diagnóstico em relação à infecção do trato urinário. Então, assim, disúria, dor suprapúbica, urgência miccional e hematúria são sintomas, né, referidos para pacientes que têm a capacidade de interação apropriada com o seu interlocutor, né, com o profissional médico, com o nosso profissional da enfermagem. Em relação ao exame físico, a gente vai evidenciar, né, em alguns pacientes, dor à palpação, né? Se tiver uma infecção que acometa o ureter ou loja renal, a prova de Giordano, né, aquela percussão positiva, né, ou palpação, desculpa. Exames laboratoriais podem evidenciar isso, né, o sumário simples de urina, tá? Ou então o exame de cultura, mas muito cuidado, pessoal, tá certo? A gente tem que ter a seguinte atenção redobrada. Por isso eu questiono vocês. Todo exame de sumário de urina alterado a gente trata,
todo exame de cultura positiva a gente trata, a gente não faz isso, né? O que é que a gente tem que se atentar é o seguinte: nosso paciente, por muitas vezes, é um paciente com um dispositivo invasivo, na qual a urina vai ficar lá reservada há muito tempo. Então, isso pode trazer alterações bioquímicas que vai alterar o exame de urina. Até a prova de nitrito positivo, né? Quando você tem uma bactéria lá alojada num dispositivo artificial, como uma sonda vesical de demora, ela pode começar a produzir nitrito e não quer dizer que seja uma infecção urinária. A outra situação também é muito verdadeira. Nem todo exame de cultura positivo quer dizer que seja infecção, tá? O paciente, ele pode ser colonizado, isso é muito comum, tá certo? Então, a gente tem que entender como diferenciar. Então, assim, a gente vai atrás de, né, hematúria, leucócitos e nitrito. Mas eles sendo positivos no exame de sumário de urina não quer dizer que seja obrigatoriamente uma infecção do trato urinário. A gente tem que atentar ao seguinte: esse exame foi coletado de que horas? Quanto tempo passou para processamento? Foi para o laboratório depois de quanto tempo, entendeu? Então, assim, essas observações vão ajudar muito na gente quando tiver o resultado em mãos, tá? E quando a gente vai fazer o exame de cultura, sempre vai ter lá, é importante a gente prestar atenção, nós, profissionais de saúde, profissionais médicos, profissionais da enfermagem, ele tem uma nomenclatura bem interessante, que é o número de unidades formadoras de colônias, que ele vai em expoentes de 10. Então, pode ser 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Então, assim, o que é que vai chamar a atenção? Se o exame de cultura a gente tem uma população acima de 1 milhão de colônias, unidades formadoras de colônias, tudo indica que é um evento infeccioso. Se a gente tem 100 mil, ele pode ser uma colonização ou pode ser uma infecção. Abaixo de 100 mil, tudo indica que é apenas uma colonização. Mas, diante do exame, você não pode dizer 100% de certeza, você tem que ir atrás de alguma alteração clínica ou um quadro referido, tá certo? Por isso que é importante a gente fazer essa combinação. E um ponto importantíssimo que a gente tem que observar, em especial nos nossos pacientes, por quê? Relembrando, temos pacientes que são acamados, idosos, muitos apresentam quadros neurológicos, não conseguem ter uma interação com o interlocutor, então a gente tem que atentar ao seguinte: essa situação. Pacientes com sinais de comprometimento sistêmico. Então, a gente tem que tem que se atentar, perdão. Quadros de delírio, agitação, qualquer alteração do nível de consciência. Eu já discuti com muitos de vocês já referiram para mim. Rafael, meu paciente, ele estava bem até semana passada, mas começou a ficar sonolento, a não querer interagir, né, ficar letárgico. Epa, isso é um sinal de comprometimento sistêmico. E pode ser secundário a um evento infeccioso. E infecção do trato urinário nessa população vulnerável é muito, muito comum isso acontecer, tá? Outras situações, calafrios, né, que já é um sinal de maior gravidade, mas qualquer perturbação desse ciclo de sono-vigília. Eita, meu paciente ele trocou o dia pela noite. Só quer dormir de dia, ficar acordado à noite, dorme muito pouco, está dormindo demais. São pontos importantes que merecem a nossa atenção redobrada, certo? Em relação às abordagens terapêuticas, como é que a gente pode se direcionar, né? A atenção domiciliar, ela é diferente. A gente tem que agir de maneira rápida, né, assertiva, né? Mas assim, a gente tem uma grande desvantagem, né? A nossa situação, nossos leitos, eles não distanciam como no hospital 1 metro e meio, né? Eles têm quilômetros de distância entre um e outro. Então, nossa avaliação ela tem que ser muito precisa por diversas vezes. Então, vamos lá. A gente tem uma situação que é o seguinte: nosso paciente também ele é conhecido por ser multi-invadido. A gente recebe o paciente do hospital quase que numa transformação de uma transferência para um ambiente de UTI para a gente. Então, pacientes multi-invadidos com catéteres vasculares de longa permanência, dispositivos urinários invasivos, muitos em ventilação mecânica, né? Com histórico de uso de diversos antimicrobianos, né? Com necessidade de uso, inclusive, desses medicamentos de via parenteral, né? Ou de via enteral, né? Mas tem essa exposição, tem esse perfil de exposição a diversos antibióticos. Isso preocupa, porque a gente começa a observar uma alteração da microbiota, né? Da microbiologia, dos patógenos, das bactérias do indivíduo, do nosso cliente, do nosso paciente, tá certo? Então, o que é que a gente observa?
paciente, quando ele vai entrar no hospital, ele tem uma colonização, em geral, por bactérias que aparentemente não nos assustam, né? Como essas da figura. Passa despercebido, né? Sorriem para você e não faz mal nenhum. O que é que acontece? Essa permanência no ambiente hospitalar, ela transformou aquelas 3 bactérias nessa gangue que a gente não quer se encontrar de maneira nenhuma, mas é o que a gente recebe do home care. Então, assim, a atenção domiciliar, ela tem esse perfil. Nossos pacientes, eles são entregues, já colonizados por bactérias muito difíceis de fazer qualquer abordagem terapêutica. Por isso, eu tiro o chapéu a todos vocês, né, da assistência, tanto os profissionais médicos como da enfermagem, por terem, né, essa capacidade de trabalhar com pacientes que são muito críticos, né, que eles vêm num pós-internamento, às vezes prolongado, né, num ambiente hospitalar, e que a gente consegue devolver, né, para uma vida social, para uma adaptação em conjunto com a família, né? Por isso eu dou os parabéns de antemão já para vocês. Então vamos lá. Qual é o medo dos profissionais de saúde, em especial de quem faz infectologia? É que essa transição do paciente do hospital para a residência apareça esse tipo de cultura, tá? Isso é uma cultura que me chamou bem a atenção em 2021, tá? E que refere resistência a diversas classes de antimicrobianos, trazendo para a gente uma percepção de quase uma falência terapêutica, tá? Então, assim, isso tem se tornado cada vez mais comum. Por isso, vale o recado. A gente tem que ter uma orientação em relação ao uso de antimicrobianos. Todo mundo acha que o profissional da infectologia é aquele que direciona para tratamentos. Na verdade, a gente tenta evitar tratamentos antimicrobianos o máximo, porque a exposição contínua, frequente, deixa uma porta aberta para o aparecimento desses patógenos, e a gente vive uma era pós-pandemia, na qual, durante ela, a gente, por diversas situações, receio, pacientes graves, necessidade de intervenção terapêutica sem exames complementares, a gente, não só na terapia domiciliar, mas na hospitalar e a ambulatorial, a gente teve que impor diversos tratamentos antimicrobianos sem ter uma evidência assertiva microbiológica. Isso gerou, né, uma impulsão ao aparecimento desses micro-organismos que a gente chama de PAN-DR, né? São resistentes a todas as classes conhecidas. Então, vamos lá. Devido a esse cenário, a gente vai discutir um pouquinho com vocês também, na abordagem do trato urinário, as medidas de stewardship. O que é isso? É apenas isso aqui, pessoal. A organização do uso de antibióticos, tá? Então, assim, ó, tudo é enfileirado, tudo direitinho, tudo bonitinho, as cores tudo assim, se casando bem, para mostrar que é apenas a organização para direcionar esse uso. Isso é função do profissional médico? De jeito nenhum. Vale a pena e deve se valer a participação de toda a equipe interdisciplinar nessa comunicação, no direcionamento para o acompanhamento do nosso paciente, tá? Porque além das medidas de stewardship, desse uso racional, desse uso organizado, existem também a questão dos bundles de prevenção, né, na qual os profissionais de enfermagem são reis, né, são maestros nessa situação, que é a organização das medidas preventivas. Mas vamos lá. Em relação às medidas de stewardship, né, as regras de ouro para a gente ofertar antibióticos, o que é que a gente fala sempre? Quando possível, guiado por resultados microbiológicos. Então, sempre que você estiver diante de um quadro infeccioso, mesmo você iniciando um tratamento, solicite uma cultura, porque possivelmente a gente poderia modificar o cenário do tratamento. Indicação sempre baseada em evidência científica, por isso que é muito importante a gente discutir isso, né? E a gente está retornando, né, nesse ano 2023, as nossas atividades vão ser mensais, né? Outra situação, o espectro restrito, quando possível também. Então, direcionar aquela microbiologia naquele trato, qual é a bactéria mais comum de trazer aquele tipo de infecção, direcionar para isso. Dose apropriada, tá? Sempre quando possível, priorizar a via oral. Então, assim, a gente conversa com vocês e vocês com a gente, né? Diversas vezes, todos os dias, né? E dizendo o seguinte: ó, Rafael, eu tô com um paciente, a gente vai começar a terapia venosa, depois passa para oral. Conversei recentemente esses dias com o Fábio, com o Fred também. Então, assim, é muito importante esse diálogo, essa percepção de vocês, né? Falei com o Bruno também, com o Dimas, com outros colegas que estão participando também, Kelita.
para, sempre que possível, transpor para a medicação via oral, porque é muito importante. Isso reduz diversas complicações, né? Diversas situações e agravos que a gente propicia ao nosso paciente, tá? Minimizar a duração da terapia antimicrobiana. Eu vou mostrar para vocês os estudos que eles referem. Menos é mais em antibiótico terapia. Sempre que possível também utilizar apenas um esquema antibiótico e reavaliar o paciente após 48 horas. Eu sei que é muito difícil no home care, a gente não vive uma terapia em ambiente hospitalar, não é todo dia que tem uma mesma equipe naquele paciente, a gente faz visita, né, enfermagem, equipe médica a cada 7 dias, mas tentar manter esse contato próximo, né? Eu comecei agora um antibiótico, né? A gente faz contato em alguns pacientes, a escolha de vocês quando referem para a gente, ou então na lista que a gente acompanha aqueles pacientes mais críticos, a gente tende a entrar em contato com vocês e com a equipe assistente para saber se houve melhora ou não nas 48 ou 72 horas. Isso é muito importante. Então vamos lá, só para mostrar para vocês, né? Isso é um trabalho aqui que eu quero ilustrar, porque apareceu um pouco acima. 2017 é do JAMA, que é um jornal importantíssimo, né, de medicina que faz esses tipos de estudos. Esse direcionado à infectologia ele fez o seguinte, só para mostrar para vocês: tratamentos, tempo de tratamento, e tentou ver uma diferença, né? Aí a primeira coluna do tempo fala-se o tratamento curto e a segunda o tratamento longo, né? A primeira linha é a pneumonia adquirida na comunidade, a pneumonia que a gente conhece muito bem. O primeiro estudo foi de 3 a 5 dias, e o segundo no grupo, né, de 7 a 10 dias. A linha de baixo, pneumonia hospitalar, né? Abaixo de 8 dias de tratamento, de 10 a 15. Pielonefrite, que é aquela infecção do trato urinário alto, né, envolvendo ureteres e rins, 5 a 7 dias ou de 10 a 14 dias. São 2 grupos de estudo, tá, gente? Quem tratou menos, quem tratou mais, e foi comparado a alguns parâmetros que eu vou mostrar a vocês. Infecções intraabdominais, 4 dias contra 10 dias. Né? DPOC exacerbado, que é uma infecção respiratória, menor ou igual a 5 dias ou maior ou igual a 7. Uma sinusite bacteriana, que a gente sempre fala, né? A sinusite trata 10, 14 dias. Ele tratou com 5 dias. Quadro de celulite, uma infecção de pele e partes moles, 5 a 6 dias contra 10 dias. E a osteomielite crônica, que é a infecção que todo mundo tem medo, difícil tratar, 42 contra 84 dias. Tá? Isso foi publicado em 2017 pelo JAMA. E ele chegou à seguinte conclusão, pessoal: não houve diferença na abordagem de sucesso terapêutico comparando esses 2 grupos. O que é que me refere isso? Se eu fizer 5 dias de tratamento para uma pneumonia e fizer 7, não tem diferença. Menos efeitos colaterais, vou ter menos custo, vou expor menos o paciente a um processo de possível disbiose, que é a alteração da microbiota dele natural do intestino. Terapêutico, quanto menos tratamento, melhor. Ah, Rafael, isso só foi um estudo, pelo amor de Deus, vai se basear num estudo, Tudo bem que foi da JAMA, mas só um estudo não vale a pena. Tudo bem, pessoal. Esse estudo similar ele foi revisitado em 2019. Deixa eu mostrar para vocês. Os mesmos pontos a gente observou, tá? E viu o resultado na última coluna ali, ó, um resultado de igualdade em relação à eficácia do tratamento em pacientes que usaram terapia curta ou terapia prolongada. Então, não vale mais a pena, né? A gente já está fazendo aí 6 anos e 4 anos de revisitado o trabalho, que mostra que não vale a pena fazer tratamentos por muito tempo. O tratamento ele tem uma eficácia quanto um tempo menor. Mas existem observações. Não é lei marcial isso daqui. Eu só quero que vocês entendam o seguinte: antigamente era impossível eu pensar em tratar uma sinusite em menos de 10 dias. Era impossível. Hoje não é mais assim. Se você fizer uma abordagem terapêutica adequada, você tem a necessidade de conhecer esse tempo de 5 dias. Ah, Rafael, mas faz 5 dias só. Não, você pode orientar 5 dias e observar. Se é um paciente, como a gente falou anteriormente, teve uma boa resposta em 48 horas, então tudo indica que ele vai ter uma resolução do quadro infeccioso
nesses 5 dias, em questão da oferta para um tratamento da sinusite. Similar da pneumonia, tá? E as outras infecções, cada um com o seu tempo apropriado. Aqui só para revisitar para vocês, né, os diversos guidelines internacionais abordando a questão da infecção do trato urinário. Então, assim, a gente tem um leque imenso, tá, pessoal? Eu não quero que ninguém decore, e esse material vai estar disponível para vocês também, de revisão, tá? A gente, inclusive, tem um manual também de diretrizes antimicrobianas. Quem ainda não teve acesso, pode entrar em contato comigo, eu mando diretamente para vocês, tá? Que tem essas revisões também em relação à abordagem terapêutica, tá? Então, assim, o que é que eu quero mostrar? A gente tem diversos tipos de tratamentos, mas todos eles podem ser feitos por poucos dias, tá? Esses tratamentos que a gente vê mais, né? Essa tabela número 3 que está no canto superior esquerdo de quem está olhando para a tela, né? Fala das quinolonas, do trimestoprim, né? Do Bactrim. Ah, Rafael, mas ali tem 14 dias, mas ali são para infecções, né? Do trato urinário alto e com medicamentos por via oral. Então, assim, a gente pode fazer terapias endovenosas, parenterais, num curso mais rápido e completar com terapia via oral, né? Ou fazer terapia via oral apenas. Mas, assim, a gente tem um leque de possibilidades imenso. Essa tabela que está ilustrada aí como tabela 7 desse guideline europeu, ele mostra o seguinte: pacientes complicados com urosepse, né, que é a maior complicação de uma infecção do trato urinário, pode ser tratada por 7 dias. Então, a gente não precisa fazer sempre aqueles 14 dias que a gente fazia anteriormente, tá certo? E como tem nessa tabela 1, que é ilustrada do lado direito, existem terapias, né? Fosfomicina é um medicamento que eu gosto bastante, né? Em especial para pacientes idosos. A gente pode fazer uma dose única de tratamento, por um dia apenas, né? E tem um espectro contra patógenos relacionados ao trato urinário muito bom, tá certo? Então, assim, eu acho que vale o recado, tá? É uma ilustração das possibilidades, tá certo? Aqui também para ilustrar, né? É muito semelhante, tá? Essa tabela maior, ela é do Mandel, né? É a Bíblia que fala da infectologia, né? Um livro americano muito bom. Mas ele é de 2012, né? E ele ainda refere, né, a possibilidade dos 14 dias, mas já também nessa época foi de maneira revolucionária. Ele já falava desse tempo, né, de infecções um pouco mais graves por 5 dias, tá? Então, assim, o que é que a gente vem a dizer para vocês? Muita calma, não precisa se afobar. As possibilidades terapêuticas são trocentas. O que vale é o que a gente vem mantendo, e eu agradeço muito a parceria de todos vocês, as discussões que a gente mantém ao longo do tempo, né? E a tentativa, né? Eu aprendo muito com vocês em relação a essa parte da abordagem terapêutica também, porque vocês são um espelho da assistência, né? Agradeço também muito a parceria do pessoal da enfermagem em relação até com os cuidados dos antibióticos, em relação à administração, conservação e orientação dos familiares e cuidadores, tá? Essa parceria tem se mostrado cada vez mais forte e é muito importante para a saúde, o bem-estar e a qualidade assistencial, que é o nosso objetivo. Aqui são outros trabalhos, tá certo? Também, mais recentes, mas que todos referem isso, pessoal. Fazer antibióticos sempre que possível, você vê aí, ó, a tabela. Tentar medicação oral sempre que possível, minimizar o dia de uso, né? Minimizar o tempo de uso. Isso é o que se vem trabalhando internacionalmente com muita força. Antibiótico tem que ser usado cada vez menos, se ofertar doses corretas, né, em tempos menores. Não adianta mais ficar fazendo antibiótico sem parar. Isso traz muito malefício ao nosso paciente, tá? Aí só a observação dos tratamentos para pielonefrite, de 7 a 14 dias que ele ilustra, tá? 7 a 14, Rafael, não quer dizer que tem que fazer 14, pode fazer 7. Ah, fez 7, não deu tão bem, a resposta foi tardia, nossos pacientes são imunossuprimidos, nossos pacientes são debilitados, não tem problema. Pode-se fazer a prorrogação, mas o ideal é sempre a gente pedir inicialmente menos tempo de tratamento. E se a gente tiver alguma deformidade anatômica, né, alguma obstrução, o uso do dispositivo, tudo bem, esses pacientes eles são um perfil diferenciado. A gente pode orientar até 21 dias de tratamento, tá? Sempre não. A gente começa inicialmente com os 7 dias e vai observando essa resposta, tá bom? Quando a gente fala de ITU recorrente, que é infecção do trato urinário recorrente, é quando a gente fala dos 3
de 3 episódios no último ano ou 2 eventos nos últimos meses, 6 meses, perdão. Então, assim, nossa população que assistimos no home care, vocês já começam a observar aí, né? Eita, tem um paciente, 1 ou 2 ou 3 pacientes que se enquadram nessa categoria, que é uma categoria difícil da gente manejar. Por quê? A gente tem que ter noção de 4 pilares muito interessantes, tá? Então, abordagem terapêutica, se é correta ou não, mudança de hábitos, então, lembrar sempre aquilo que a gente discutiu no começo da apresentação, constipação, né? Pacientes idosos, será que vale a pena reposição hormonal local, hidratação, né? Distúrbios da anatomia, será que existem? E aquela questão, né? Precisa fazer profilaxia, eu preciso fazer algum antimicrobiano para prevenir infecções. Isso eu sei, minha gente, dá dor de cabeça para vocês, para mim, para todo mundo que acompanha esse perfil de paciente, que é difícil mesmo. Mas a gente tá junto, vamos fazer isso sumir. A gente tá junto nisso daí. Então, em relação às profilaxias, a gente sempre coloca que a investigação ela é essencial nesse processo, tá? Então, sempre investigar se o paciente ele teve cirurgia ou trauma prévio, tem hematúria persistente pós-infecção, tem sintomas de obstrução do trato urinário, bacteriúria persistente, mesmo com tratamento guiado, é aquele paciente que tem colonização eternamente, então ele tem risco de ter infecção no trato urinário de repetição. Pacientes diabéticos, né, que desenvolvem também bexiga neurogênica, a própria diabetes é uma doença imunossupressora, outros pacientes imunocomprometidos por diversas formas, né, uso de corticoides a longo prazo, pacientes que convivem com HIV, doenças inflamatórias, né, doenças reumatológicas, pacientes com passado de câncer nessa localização, ou que precisaram de fazer radioterapia nessa localização também. Então, radioterapia em pelve, tumores pélvicos. Então, assim, isso atrapalha muito a questão da anatomia, né, do fluxo da microbiota local, que pode gerar quadros infecciosos de repetição. Então, assim, os fatores de risco, né, a gente sempre tem que se questionar, né, para esse número, né? Tem incontinência ou resíduo miccional? Vamos investigar, né? Faz um estudo urodinâmico. Eu sei que é difícil, está no home care, mas faz uma parceria com o hospital, com a clínica, com um colega, né? A gente tem um network muito vasto, né? Com o Dr. Romualdo, a própria Paula, né? E vocês também, né? Então a gente pode se ajudar nesse sentido, né? É relacionado com o coito, a menopausa, então assim, profilaxia pós-coito pode ser feito, né? O estrógeno tópico também para quem é menopausada, tá? Fazer essa terapia hormonal local. Tem passado de lesão estrutural, então assim, no exame de imagem, né? Vamos tentar avaliar essa questão estrutural, essa questão anatômica, né? E tem-se, né? A gente tem a possibilidade de algumas manobras, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, a gente tem uma vacina, todo mundo acha que é um antibiótico, mas não é. É uma vacina capsular oral, né, que a gente conhece como Urovaxon, né, que interfere em relação à percepção da bactéria na membrana, né, por isso a gente consegue, através da nossa alteração imune, se prevenir de quadros infecciosos, tá? Por isso a gente chama que é uma vacina oral, mas também pode ser uma manobra terapêutica. Em relação aos antibióticos utilizados para essas abordagens, a gente tem as mais variadas orientações. Então, pode usar o Bactrim, pode usar o ciprofloxacina, a cefalexina, a nitrofurantoína, a fosfomicina, né? Então, assim, existem diversas possibilidades. Se uma deu errado, quer dizer que as outras vão dar errado? Não. A gente pode tentar, né? Tem pacientes que a gente já conversou com alguns de vocês, que a gente já tentou 4 tentativas e foi onde a gente conseguiu êxito. Não quer dizer que a quarta tentativa é a mesma de todos, não tem um fluxo direcional, né? Eu posso começar com Bactrim, depois ir para a fosfomicina, eu posso começar pela fosfomicina, ir por cipro, não tem regra fixa, tá? E esse período, o ideal, pessoal, é que seja mantido por até 6 a 12 meses. Até, né? Que nesse período a gente consiga modificar hábitos, né? Modificar transtornos, abordar possíveis complicações anatômicas, tá certo? Então, assim, existem pacientes, né? Vocês conhecem muito bem também, que podem passar anos fazendo profilaxias, né? E mesmo assim tem infecção de trato urinário. Mas lembrar o seguinte, é porque a gente não conseguiu corrigir a causa base apropriada, tá? Ah, Rafael, mas tem casos que não conseguem. Verdade, concordo com vocês. Mas sempre tentar, tá bom? Outras modalidades, né? Se fala muito do cranberry, né? Que ele tem uma capacidade, na verdade, né? De impedir a fixação de um tipo de bactéria só,
que é a Escherichia coli, que é uma enterobactéria que mora no nosso intestino. Rafael, por que se passa uma prevenção desse tipo para uma única bactéria? É porque ela é responsável por quase todas as infecções urinárias. A gente viu lá 80%, né, é por enterobactéria, e das né, que é a bactéria predominante das infecções urinárias. Então, se a gente consegue impedir essa fixação da bactéria na membrana da mucosa, do epitélio do trato urinário, a gente vai conseguir prevenir infecções. São trabalhos, pessoal, que são até conflitantes. Existem diversos trabalhos que mostram dos benefícios, né? A gente sabe que in vitro a gente tem essa capacidade, né, que é no laboratório, quando a gente fala in vitro, de prevenir, de não ter essa aderência da bactéria, mas alguns trabalhos mostram que em vivo, no organismo, a situação é um pouco diferente pela questão da interferência do sistema imunológico, né? Então, assim, é bem variado mesmo. Se vocês perguntarem para praticamente não fazem nada. Então, assim, eu acho que vale a pena individualizar cada caso. Se você está diante de uma situação difícil, controle, oferte. Se der certo, ótimo, excelente, né? Não faz mal, tá? Então, assim, outras situações também que é muito comum, né? A gente está diante de uma pessoa do sexo masculino. Eita, Rafael, eu fiz um tratamento de 7 dias. Depois de uma semana, ele voltou a ficar doente. Aí eu tratei. Depois de outra semana, ficou doente. Poxa, que bactéria resistente é essa do trato urinário? Na verdade, pode ser que não seja uma infecção habitual do trato urinário, mas uma prostatite infecciosa, que é muito mais difícil de tratar. Então, a população geralmente idosa, do sexo masculino, né? E tem aqueles sintomas urinários que a gente falou, né? Que não conseguem ter uma eficácia de tratamento. Por exemplo, esse senhor idoso aí apresentou um quadro de infecção urinária, a gente fez um tempo de tratamento, logo depois ele voltou a ficar doente. Então, assim, a gente fica ofertando diversos antimicrobianos, tá? Isso está errado. O que é que a gente fala? Manter a calma. A gente pode estar diante de uma prostatite infecciosa. E a abordagem nesse quadro ela é diferente. Por quê? O tratamento não é mais um dia, 5, 7, não. É 2 semanas para as prostatites agudas. E da prostatite crônica, a gente pode tratar por até 12 semanas. Não é habitual, apenas nos casos complicados. Mas o que eu quero que vocês entendam, vai requerer pelo menos 3 a 4 semanas de tratamento, tá certo? Então, assim, algumas questões começam a aparecer. Poxa, Rafael, então estou diante de uma infecção mais complicada. Como é que eu vou abordar? Antigamente se tinha muito a questão de fazer massagem prostática, infusão de antibiótico em trato urinário, terapia combinada e drenagem cirúrgica. O que é que a gente tem hoje, pessoal, de recomendação? Na maioria das vezes, apenas o tratamento antimicrobiano é satisfatório. Não fazer terapia de massagem prostática e muito menos infusão em trato urinário. A manipulação de antibióticos no trato urinário ela traz diversos riscos, tá certo? Vocês podem até ilustrar, Rafael, mas eu faço e dá certo. Tudo bem, mas iria dar certo se não fizesse também. Outras modalidades são mais importantes do que a infusão por via urinária, tá certo? Mas isso era uma prática muito comum há 10, 15, 20 anos atrás. Isso acontecia bastante, tá? Eu já passei também algumas vezes, mas assim, hoje não é mais preconizado. E aí eu pergunto, e a bacteriúria assintomática? O que fazer? Está diante de uma cultura positiva, uma paciente sem sintoma. Ah, Rafael, mas meu paciente é acamado, é muito difícil referir sintomatologia, como você falou. Concordo. Mas diante da cultura, o que é que a gente faz? Vamos lá. 50% dos nossos pacientes que são institucionalizados, eles têm essa população, minha gente. Essas bactérias. Então, assim, a oferta dos antibióticos, elas só vão ser requeridas em algumas situações, né? Se não tiver sintomas e tiver cultura positiva, tem que tratar nas mulheres gestantes, antes de procedimentos urológicos, pacientes neutropênicos e que estão diante de terapia imunossupressora, em especial quimioterapia. Então, assim, isso é o que se coloca para a gente de atualização para a gente utilizar o tratamento de uma bacteriúria assintomática, tá? Lembre-se, bacteriúria assintomática não é infecção. É a presença de bactérias do trato urinário que não traz sintomatologia.
E lembrar o seguinte, se eu tenho um dispositivo invasivo, a gente tem que retirar, mas com cuidado para não gerar lambança, certo? Então, assim, por detrás aí tem uma sonda vesical de demora. Cuidado quando for tirar, por favor, porque no momento da retirada você pode fazer o que está acontecendo na figura aí. Espalhar todas as bactérias no trato urinário, podem ter translocação e pode gerar problema, tá? Então, assim, a gente tem que orientar o manejo adequado, tá certo? O que acontece? Sempre tentar individualizar o nosso tipo de atendimento para o paciente e envolver, né, a equipe interdisciplinar. Inclusive na questão da percepção da manutenção do dispositivo. Muitos pacientes, eles vêm do ambiente hospitalar com o dispositivo urinário. Poxa, será que precisa passar muito tempo? A gente tem que lembrar sempre o seguinte, é preconizado o quanto antes a gente retirar isso. Retirou, a gente deixa de gerar um processo inflamatório crônico que vai perpetuar um quadro infeccioso. Então, sempre conversar, né, nosso profissional de enfermagem, nosso profissional médico, ter esse diálogo com a família, com o cuidador, com a equipe assistente particular ou conveniada ao paciente por outros caminhos, né, mas participar dessa situação e pode nos colocar também da CCID, né, nessa discussão que é muito importante. Então, só para lembrar para vocês, né, as regras de ouro que a gente vem falando, né, da questão do manejo de antibióticos para esses tratamentos, né, resultado sempre guiado por culturas, é tanto que vocês vão perceber, já foi feito pela Interne de uma maneira muito inteligente, solicitou um antibiótico, automaticamente ele induz você a pedir um exame de cultura que é muito, muito, muito bom. Indicação baseada em evidência científica, né, o espectro restrito se possível, dose sempre apropriada, quando possível, né, a gente fazer essa modificação para a terapia via oral, minimizar o tempo de terapia, a gente viu aqueles estudos, né, então quanto menos tempo, melhor para o paciente, né, não houve diferença no desfecho, mas coloco novamente, não é lei marcial, a gente tem que individualizar o cuidado, por isso a gente se coloca na participação em conjunto com vocês, tá? E reavaliar nosso paciente sempre o quanto antes, após o início do tratamento, para a gente prevenir o seguinte, usar a arma certa. Não é, a gente não vai usar numa guerra uma arma desse tipo, pensando que vai dar certo, né? Pois não vai. E por isso que é interessante a gente direcionar, né? Não pode usar uma bala que não iria afetar, né, a bactéria, como o filme está mostrando, e também não atacar com tudo, né? A gente não vai dar tiro de bazuca para uma situação que não seja necessária. Então, assim, o uso criterioso de antibióticos ele é muito pertinente, né? E a gente merece discutir isso diariamente. Não precisam também perder a esperança, né? E tornar-se o desespero realidade, né? Mas usar antibióticos é muito difícil para todo mundo, né? Para a gente da área também da infectologia não é tão simples assim, né? A gente vem se deparando com situações cada vez mais complicadas, né? Mas a gente divide com vocês, por isso que é interessantíssimo e a gente coloca que o tratamento para as diversas infecções e a infecção trato urinário não é diferente, é um jogo, a gente tem que saber lidar com o patógeno e saber o melhor momento de atacar, tá certo? Meus amigos, agradeço a todos vocês, né? Eu acho importantíssimo essa expressão aí de Leonardo da Vinci, que ele fala que aprender é a única coisa que a mente e a gente não se cansa, que não tenha medo e não se arrepende, tá? Só para colocar para vocês também, antes de abrir para a discussão, mensalmente a gente vai ter atividades referentes a diversas infecções ou afecções. Próximo mês, em abril, o Dr. João Paulo França, que é nosso outro colega da infectologia, ele vai discutir, né? Apesar dessa cara de mal, ele é muito bonzinho. Ele vai discutir infecções do trato respiratório inferior, tá? Que é a segunda infecção mais prevalente no nosso ambiente domiciliar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela presença. Estou aqui à disposição para a gente conversar agora. Agora a palavra é com vocês. Rafael, estão me ouvindo aí? Opa, chefe. Parabéns de novo pela apresentação, né? Obrigado, chefe. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre o tratamento de fungos no trato urinário. Cortou um pouquinho, chefe. Tratamento de quê? Desculpa. Fungos. Fungo, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Outro tipo de infecção que a gente se depara muito, né, são as infecções fúngicas. E o que é que acontece? As modalidades de tratamento são as mais diversas, né?
sempre a gente tem que diferenciar primeiro o seguinte: infecção do trato urinário em homens, a gente tem como ser mais complicado do que em mulheres, né? Infecções fúngicas são mais prevalentes também na população. Se parece muito com a infecção do trato urinário, mas a gente vai ter uma evidência microbiológica diferente, a gente vai estar diante de uma situação que precisa tratar. Então, assim, se a gente tiver uma situação de uma mulher sem infecção complicada, a própria abordagem com a dose única de um antifúngico, ela se faz pertinente, né? Se ela tiver infecções fúngicas, fazer um tratamento em dias alternados, né, por 3 doses, ou a gente pode fazer até 7 dias de tratamento em dias seguidos, né? Com o fluconazol, que é o antifúngico mais habitual que a gente encontra e tem ótima penetração em trato urinário, tá? Mas sempre também é o seguinte: se tiver diante de uma perpetuação de um quadro infeccioso com colonização por fungos, viu na cultura que tem fungo ainda, tentar um exame de imagem para ver se tem alguma complicação que precise dar abordagem cirúrgica, tá? Mas é importantíssimo. O que é que a gente observa? Anderson, foi excelente sua pergunta. Esse tipo de infecção ele vem aumentando porque, como a população ela consome muito antibiótico, a gente começa a ter uma apresentação de quadros de disbiose. Então, eu começo a ter alterações da minha microbiologia, né, das bactérias que moram comigo, e dá vaga para ocorrer uma proliferação de fungos, em especial no trato geniturinário, que vai dar propensão a um quadro infeccioso, né? Isso é muito importante a gente falar, né? Fora aquilo que a gente falou do uso racional de antibióticos, né? Usar menos antibiótico também dá uma proteção para a gente, da gente tentar não ter infecções fúngicas, tá? Mas ótima pergunta, a gente tem que tratar, e a modalidade de tratamento não é tão simples como uma terapia, perdão, antibacteriana. A gente tem que estar diante da situação do seguinte: se não é complicada, a dose única vai funcionar. Se não é, se é uma infecção mais complicada, a gente pode fazer doses seriadas em dias alternados, ou a gente estender até 7 dias, tá? E se tiver infecções de repetição, a gente pode fazer a profilaxia também com o mesmo antifúngico, com fluconazol. Eu tenho pacientes também que tomam, semanalmente, doses de fluconazol para prevenir infecções fúngicas, tá? Outro ponto também: se a gente tiver diante de um paciente que tem a gente tem muitos pacientes do AD também, pacientes que têm uma atividade de vida diária, né, preservada, tem relação sexual, tem uma vida absolutamente preservada, a gente fala o seguinte: mulher evidenciou uma infecção fúngica do trato geniturinário, tem que tratar a parceria sexual também, porque senão vai entrar num ciclo de transmissão que pode não ter fim. Você trata um indivíduo, o outro indivíduo está colonizado, ele passa também a infeccionar, tá? Então, é importantíssimo. Deu para entender, chefe? Perfeito, valeu. Tem alguns casos de pacientes que estão em uso de dispositivos urinários e aí às vezes vem com cândida. E aí Isso. apenas a troca da sonda é suficiente, correto? Perfeito, é isso mesmo. A gente acha muito, porque como a canda é colonizante, né, desse trato, nem sempre que a gente vai ver quer dizer que é uma doença, né? Então, assim, se tem um dispositivo invasivo, se retira. Por que se retira? Porque o dispositivo invasivo, ele causa naquele local uma inflamação contínua. Uma inflamação contínua vai alterar a permeabilidade do local e favorece, né, a translocação da bactéria, do fungo, né, e causar um quadro infeccioso. E por muitas vezes a própria retirada do dispositivo já é satisfatória, não precisa fazer terapia fúngica de jeito nenhum. Perfeito. Mais alguém, gente? Oi, Rafa. Desculpa, pode falar, Lina. Não, eu queria só que você falasse mais uma vez e, de repente, reforçasse a questão da gente se basear do início de um tratamento empírico, né, muitas vezes, e que a gente, mesmo iniciando
é indicado pedir uma cultura, né, quando a gente fala especialmente de infecção urinária, porque às vezes o paciente não tem uma resposta e é o tempo que a gente tem um resultado de uma nova cultura. Então, apesar da primeira prescrição ser uma prescrição empírica, a gente pode eventualmente, numa falha terapêutica, a gente ter um resultado de cultura em andamento que nos norteie para uma nova prescrição. E às vezes a gente percebe que é iniciada a primeira de forma empírica, e aí o paciente não responde bem, e aí com 4, 5 dias muda-se o antibiótico e continua-se empírica novamente. Então, eu acho que reforçar nesse sentido para poder nos guiar, né, no tratamento adequado, e aí a gente prevenir usar o mínimo possível dessas prescrições, digamos assim, empíricas, né? Isso, perfeito, Lilian. Inclusive, até o raciocínio contrário é muito pertinente também. A gente começa um antibiótico, né, com um espectro robusto, e a cultura pode até fazer o favorecimento da gente diminuir esse espectro, né? Poxa, Rafael, por que diminuir o espectro? Porque é importante. Se eu diminuir o espectro, eu vou tratar direcionado cada vez mais para aquela infecção. Então, as outras bactérias que convivem com a gente de maneira harmônica, eu não vou nem afetar. Porque se eu afetar, é problema, me traz complicações, me traz deficiência imunológica também. Mas perfeito, é isso mesmo. E só uma observação, né, pessoal? É muito bom vocês saberem o seguinte. Infecção do trato urinário, quando a gente pede uma cultura, o prazo para a gente ter o resultado é 48 horas. A maioria dos laboratórios, em 24 horas, a gente já tem o resultado. Então, assim, o limite... Eita, eu tenho uma cultura de urina que está 7 dias e não sai, teve problema. O ideal é entrar em contato com a gente, entrar em contato com o laboratório, tem que se pesquisar isso, porque em 2 dias é para vocês terem o resultado. Ô, Vou Rafa, aproveitar. Rafael, Ô, Lilian, rapidinho, deixa eu aproveitar o gancho dessa história das culturas. A nossa população, ela é uma população que a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer a coleta dos exames de urina. Então, muitas vezes a gente tem que recorrer ao processo de coleta através de sonda, né? E isso também é um fator que dificulta muito a gente conseguir fazer as culturas em tempo hábil, sabe? Porque a gente depende muito também de liberação de convênio, alguns autorizam, outros não. E nos pacientes que estão em regime de atenção domiciliar de assistência apenas, esses é que é um sofrimento maior. Então, realmente, a gente tem que pensar em estratégias junto aos convênios para autorizações de uma forma um pouco mais rápida para a gente conseguir ter resultados melhores. Oi, Rafael, boa noite. Oi, chefe, boa noite. Eu queria, assim, porque normalmente eu trabalho muito com PCR, né, para ficar acompanhando os idosos, já que praticamente a sintomatologia é essa que você falou, né, muito mais delírio ou muita sonolência mais do que o habitual, porque não tem a queixa. Aí eu queria saber qual é a frequência que normalmente se pede a cultura, independente do sintoma, né, porque normalmente, assim, tô falando eu, normalmente eu peço a cada 2 meses, 3 meses, uma cultura para deixar de sobreaviso. Caso Isso, venha, eu utilizo baseado nessa cultura até a próxima, né? Aí eu não perfeito. sei Isso se mesmo. existe alguma referência de tempo que independente da sintomatologia, de você pedir uma cultura, né? Até mesmo baseado nisso que Anderson falou também, né? Que quando você tem uma técnica de enfermagem em casa, fica bem mais fácil. Quando a gente não tem, são aqueles que só têm as terapias, né? E visitas mensais ou quinzenais, aí é mais complicado. Então, qual é a frequência ideal para se pedir ou não se pede só com a sintomatologia? Isso aí. Excelente pergunta, Fred. Na verdade, assim, os guidelines eles falam muito o seguinte: paciente que é institucionalizado em um ambiente hospitalar, aí se varia muito, né? Antigamente a gente tinha, né, pacientes que coletavam culturas seriadas semanalmente, né? Isso está até um pouco em desuso, né, nas unidades de terapia intensiva. A gente não faz mais isso, né, assim, a priori, obrigatoriamente. A gente direciona para o perfil de paciente, tá? Então, assim, o paciente agudizado,
a gente tem um paciente inflamado. Então, assim, se ele está diante de uma eminência de um tratamento antimicrobiano ou um procedimento cirúrgico, a gente tende a fazer uma coleta do exame, né? A, no máximo, assim, que vai na contramão, mas é muito intenso, que é o paciente com infecção de repetição. Então, assim, é tanto que o nosso rol de pacientes, a gente for discutir aqui, a gente vai lembrar de nomes facilmente, né? Que tem infecções do trato urinário de repetição. A cada 2 meses, tem pacientes a cada mês, tem pelo menos uma infecção a cada 3 meses. Então, assim, o que é que acontece? Para você pensar numa alteração microbiológica de descolonização, são em torno de 30 a 90 dias. Então, assim, a gente coloca geralmente esse prazo, sabe? Entre 30 dias e 90, a gente solicita uma cultura. Mas o que, que vai dizer? É o paciente. Se ele é um paciente que ele é muito inflamado, imunossuprimido e que tem infecções de repetição, a gente faz cultura mensalmente, tá? Se não, se ele tem um intervalo entre um tratamento e outro, que perdura meses, a gente pode fazer a cada 90 dias, não tem problema, tá certo? É um pouquinho diferente do que a gente vê na rotina hospitalar. Alguém mais? Ô, Rafa, só uma última coisa que eu acho que é Poxa, importante também mencionar, é que a gente sabe que a nossa população, né, não vai ter ali sintomas muitas vezes típicos, vão ter sintomas inespecíficos, como já foi falado, delírio, sonolência, rebaixamento de nível de consciência, enfim. Mas, assim, eu vejo muito nas solicitações, e muitas vezes a menção de urina mais escura, né, ou então urina mais concentrada, o ou odor, né? grumos, ou com odor, e que muitas vezes, assim, isso é uma cultura talvez recente, e que muitas vezes eu fico me perguntando até que ponto só essa sintomatologia isolada justifica, né, Ah, precocemente. Eu sei que tem um medo também de você não de perder ali a janela, né, de oportunidade de isso. começar no tempo oportuno. Então, eu sei que isso aflige a gente, mas ao mesmo tempo a gente se cercar, e também às vezes sintomas inespecíficos que podem ter outras causas, às vezes uma sonolência que vai ser uma hiponatremia, né? Isso. Ou que vai ser, teve um ajuste recente de um anticonvulsivante, por exemplo. Então, assim, a gente ter essa atenção, eu queria se você pudesse comentar, mas esses sintomas que às vezes a gente vê que a pessoa, o médico fica um pouco desconfortável em aguardar um pouco mais, né? E de não necessariamente intervir de imediato, né? Principalmente essa urina escura, ou uma sonda com grumos, ou algo do gênero, ou um odor mais forte. E às vezes a É. própria família também fica angustiada né, quando percebe que existe ali, às vezes, uma urina macroscopicamente que está apresentando alguma alteração, alguma diferença. Entendi. Perfeito, Lina. É o seguinte, quando a gente está diante de uma infecção urinária que chama a atenção de maneira macroscópica, né? Geralmente a gente fala, relata casos de piúria, né? Então, assim, é como se estivesse saindo secreção, quase pus pela urina. Isso é evidência de infecção bacteriana em atividade, né? Porque é muito evidente. Mas a maioria dos casos é alteração de coloração, tá escura. O odor, né? Não refere a infecção do trato urinário, refere a alguns sinais de acúmulo de urina, ou em dispositivos ou na própria bexiga. E é comum da população da gente, né? Nossa população usa dispositivos invasivos, a gente tem pacientes com bexiga neurogênica, então, assim, o ato miccional vai evidenciar uma urina concentrada, né, com odor diferente, um pouco mais fétido. Então, e assim, não quer dizer que é infecção. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: se houve alguma alteração medicamentosa, muitos medicamentos alteram, né, através de excreção pelas vias urinárias, a própria propriedade da urina, né, em relação à capacidade microscópica da gente perceber, né, visualizar elementos diferentes, coloração diferente, né, sentir odores que tendem a ser fétidos também. Então, assim, esse é outro ponto. Então, o paciente usou algum medicamento que tem essa capacidade de alteração da micção, né, da visualização da minha micção, é um ponto, né? Então, assim, muito pelo contrário, não quer dizer que tem urina concentrada e escura e fétida que quer sair que seja infecciosa, né? Mas atentar para o aparecimento de piúria. O outro ponto, né, que você falou aí, é o que a gente estava referindo mesmo. Nossa população, por ser imunossuprimida, acamada, que não consegue verbalizar, interagir com o interlocutor, ela tem, né, tem a tendência a evoluir para sintomas sistêmicos. Então, assim, paciente com delírio, agitação, né, eu já discuti casos com vocês. Poxa, Rafael, meu paciente ele tinha um comportamento
e passou a ter um comportamento totalmente diferente. Não foi atribuída a medicação, não teve trauma, não fez nenhuma alteração no plano terapêutico. Então, assim, se tem uma alteração dessa que você não fez nada de acréscimo, nem incrementou medicamentos, nem reduziu dose, nem alterou nada relacionado ao plano terapêutico, o primeiro ponto é pensar em infecção, né? Ah, Rafael, que tipo de infecção? Ainda a infecção do trato urinário é a infecção mais comum nessa situação, tá? Mas também tem que investigar outras infecções. Ah, ele tem um catéter de longa permanência. Então, cultura de sangue periférico, cultura de sangue do dispositivo intraluminal para saber se será que ele tem uma bacteremia, será que ele teve um comprometimento do dispositivo que está me gerando uma infecção de corrente sanguínea, será que ele tem infecção respiratória, será que é uma IVAS, né, infecção do trato respiratório superior. Então, assim, tem que investigar ele por completo, fazer uma varredura. Mas a infecção urinária ainda é mais comum nesse sentido, sabe? Nesses pacientes. Por isso que, assim, a gente tem que colar e tentar direcionar um tratamento o quanto antes. Mas é difícil demais. Né? Por isso, eu vou repetir novamente. Eu tiro o chapéu para vocês aí da assistência, porque tá diante de um leito que está a quilômetros de distância e você conseguir fazer, né, esse jogo aí, né, a equipe interdisciplinar é muito difícil. Ô, Rafael, só nisso que Lília falou, é assim, tem paciente nosso que a gente já acompanha há alguns anos, né? E assim, você não muda nada na conduta em termos de medicação, é a mesma coisa. E assim, esse sintoma que Lília falou de urina mais escura, até o cheiro, não sei o quê, é interessante porque assim, a gente pede para observar mais um dia, 2 dias, manda dar um pouco mais de líquido e às vezes não melhora. Então já é um anúncio de que, assim, como você conhece esse cara há muito tempo e teve uma mudança de qualquer forma, né? Às vezes você diz que às vezes a técnica da noite não deu a água, aí o cara aparece de manhã cedo com a urina mais escura, aí você manda fazer mais. Aí, quando é dessa forma, 1 dia, 2 dias resolve o problema, fica clarinha de novo. Mas às vezes persiste e às vezes você vê que ele começa a ter algumas alterações, mas esse sintoma que a Lília falou já é o prenúncio nesses pacientes, entendeu? Como você conhece há muito tempo, né? Então, por exemplo, pegar um caso de um doente meu, seu Severiano. Seu Severiano já está com a gente há 11 anos. Então, assim, eu conheço ele de cima para baixo, de baixo para cima. Qualquer alteração nele, a gente já sabe. E, às vezes, você não espera nem que vá aparecer outros sintomas, como você falou, né? Mais sonolento, delírio, alteração da saturação, que normalmente altera também. Ele fica com essa frequência cardíaca para cima e para baixo. Mas esse sintoma que ele falou é o que eu vi discutindo com alguns médicos, inclusive, é que eles observam 2, 3 dias, se não resolver, eles já tratam como se fosse e vão pedir os exames, entendeu? Porque é uma coisa característica de houve uma mudança no, digamos assim, no aspecto físico do paciente, entendeu? Mas realmente é como Lília falou, às vezes é difícil você dizer realmente por esse só sintomatologia, entendeu? É difícil mesmo, porque você falou muito bem, assim, a gente tem que excluir, na verdade, né? A gente vai por exclusão. Se não é um evento transitório, né? É algo persistente, é um alerta, né? A gente tem que investigar. Mas tomar cuidado por o contrário não ser verdadeiro, sabe, Fred? A gente vem conversando, né? A gente bate esse papo direto, né? A gente conversa sobre os pacientes. E feito você refere muito bem, né? Você conhece ele muito bem. Não assim, cuidado quando a gente for ver um paciente que a gente não conhece tão bem, né? E assim, eita, essa alteração, ela é patognomônica para uma infecção no trato urinário? Calma, não é por aí, né? A gente tem que tentar excluir outras situações. É perfeito. E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta sobre aqueles pacientes que começam a desenvolver retenção urinária com mais frequência, né? Principalmente tem as demências, sequeladas de AVC ou TCE, que tem alguns, eles não tinham, mas começam a desenvolver isso aí. Nesses casos, independente se tem passado de infecção ou não, já se considera fazer a profilaxia? Pois é, essa pergunta de $1 milhão. Então, assim, pronto, responda aí que eu vou jogar na loteria e resolve. na verdade, a gente não tem uma verdade absoluta sobre isso não, sabe, Fred? Assim, mas a gente sempre tem que atentar ao seguinte, né?
quando tem recidiva de quadros infecciosos, né, é que a gente tem que fazer essa busca ativa aí do que está acontecendo para a gente poder direcionar uma profilaxia, né? Mas, assim, não é nada categórico, 100% vai estar certo ou vai estar errado, não, sabe? A gente tem que tentar individualizar um pouco também. Mais alguém, gente? Boa noite a todos. Só parabenizar a forma simples que foi explanado o assunto e parabéns. Valeu, meu chefe. Obrigado, Fábio. Boa noite, fera. Boa noite, meu amigão. Então, acho que é isso, né, gente? Eu queria agradecer a oportunidade, o espaço, né? Sei que a gente está tirando um horáriozinho precioso, né, com as nossas famílias, nossos amigos aí, para tentar compartilhar aí com vocês e discutir um pouquinho, que é um tema muito importante, né? E vale muito. Agradeço demais aí essa parceria de sempre, tá? O que precisar, a gente está à disposição, né? Tanto eu, como Danilo, como João Paulo também, tá? Para ajudar todo mundo, tá bom? E obrigado aí por tudo. Tenha uma excelente noite. E próximo mês a gente se encontra, tá? E Fred vai voltar milionário, né? Vai jogar na loteria e ele vai dizer pra gente os números que ganhou. Tava acumulada, né? Vamos ver. Tu não vai deixar acumular mais não, né, chefe? Não. Gente, uma boa noite, tá? Um abraço para todo mundo. Obrigado. Obrigada, Rafa. Boa Tchau, noite. obrigada, Tchau. gente. Valeu, boa noite, gente. Tudo de bom. Tchau.